Vamos receber com um aplauso bem forte o nosso querido pastor. Obrigado, irmão. Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem? Você está bem? Almoçou bem? Descansou? Está turbinado aí? Muito bem, quero compartilhar com você algo do coração de Deus. Quero também desejar boas-vindas a todos os visitantes que estão conosco nessa noite. Não deu para guardar o nome de todos não, mas eu guardei a Samara, guardei o Fagner e não deu mais. Mas sejam todos muito bem-vindos. Prazer poder receber vocês aqui, que esse lugar seja hoje um lugar de bênção para você. Você possa sair daqui com o seu coração inundado da presença de Deus. Você saia daqui nessa noite com a sua vida, uma resposta de Deus, né? Eu quero falar sobre algumas coisas que tem na vida e que a gente às vezes traz por muito tempo na nossa vida e a gente não percebe que isso pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Atrapalhando a nossa própria vida. Eu confesso aos irmãos que eu sou muito crítico comigo mesmo, né? Eu procuro sempre estar perguntando a Deus o que eu estou fazendo, se está agradando, se é o que eu devo fazer ou não, sempre buscando orientação com o meu pastor, com o nosso apóstolo, de maneira para ter todo o cuidado, de que maneira a gente possa fazer as coisas de maneira devida, né? E a própria vida da gente, o dia a dia, a gente recebe muitas coisas em nossas vidas. E muitas dessas coisas, elas acabam ficando, parece que, reservadas na gente. E a gente adota aquilo dali como se fosse uma coisa natural, que já faz parte da nossa vida, quando na verdade não é. A Bíblia diz que Jesus veio para nos libertar, para fazer um caminho novo para a gente, para que a gente possa viver a novidade. Obrigado, tá, minha irmã? Para que a gente possa viver a novidade. Mas há muitas coisas que talvez possam impedir você de viver essa novidade, porque a sua vida talvez está muito presa ao que é passado. Simples assim. Se você perceber alguma coisa na tua vida hoje que te lembre um tempo, vou dizer um tempo bom, uns 2 anos atrás ou 5 anos atrás, você não mudou. Se você tiver um comportamento de alguma coisa na sua vida, seja ela profissional, familiar, ministerial, de você às vezes começar uma coisa e não terminar, você está mostrando que você não está completando bem a sua carreira. Então a nossa vida ela é feita de muitas coisas assim. A gente olha o curso daquilo que é comum e a gente tende a seguir aquilo dali. Eu quero mostrar para você, beijinho para você, está dando tela aqui. Eu quero falar com você e compartilhar em Gênesis, capítulo 26. Todos nós sabemos que essa passagem é uma passagem muito relevante. Quando a gente fala de fé, a gente fala de obediência, de promessa. E o tema dessa mensagem, dessa noite, é arranque os entulhos do seu poço. Poço é o lugar que Deus reservou para você se refrescar, para você beber, é uma fonte. E há pessoas que sempre, a própria vida, têm, assim, às vezes, habilidade, capacidade de jogar algo que vem impedir o fluir de Deus na sua vida, a bênção de Deus na sua vida, e nós somos uma igreja. E eu estava falando aqui, eu falei aqui na vigília um pouco sobre isso, mas eu quero falar sobre tempo também. Abriu Gênesis capítulo 26, versículo 1, versículo 2, nos diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão, teu pai. Versículo 12. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Isaque enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo.
Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então, Abimeleque pediu a Isaque, Abimeleque era o rei dos filisteus, tá? Então, Abimeleque pediu a Isaque, sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso, Isaque mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque abriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiam por causa dele, por isso chamou o nome Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o seu nome, Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperamos na terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não temas, porque eu sou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Você pode dizer amém? Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai entender essa palavra e esta palavra vai ser uma bênção na sua vida, por toda a sua vida nessa terra. Você pode dizer amém? Muito bem, a Bíblia nos relata a história em que Isaque estava vivendo numa terra de fome. Não era a primeira vez que isso acontecia, que era existir uma fome na terra, e todos eles tinham o costume de, quando havia essa fome, eles sabiam que o Egito era um lugar que tinha mantimento, era uma terra abastecida. Então, era comum que, quando isso acontecia, todos rumavam ao Egito para poder, então, ter a sua fome saciada, comprar comida, se alimentar, ficar bem. Irmãos, e diz que no momento em que todos achavam melhor ir para o Egito, Isaque, que era um homem que conhecia a voz de Deus, e Deus tinha uma direção, e Deus tinha e tem uma direção para todos aqueles que escutam a sua voz. E Isaque escuta aquela voz, e Isaque, ele então não vai para a terra do Egito e fica na terra, na fome, na seca, aonde Deus falou que ia abençoar. Eu poderia traçar um outro paralelo no que Deus está querendo dizer com a gente, porque Deus estabelece uma terra para a gente, e essa terra nem sempre ela vai dar aquilo que eu quero que ela seja ou que ela tenha para me oferecer. E a nossa alma, nosso corpo, a nossa vida, ela imprime em nós necessidades. E todos eles tinham na terra do Egito, que era uma terra muito próspera, uma terra chamada terra dos deleites, era chamada terra dos prazeres. As pessoas então elas se dirigiam até o Egito para poder ter tudo aquilo que havia uma necessidade. Ora, Paulo fala aos Filipenses que todas as nossas necessidades serão supridas em glória através de Cristo Jesus. Você pode dizer amém por causa disso? Então, irmãos, nós não precisamos ir ao Egito, e o Egito hoje, esse mundo que a gente vive, ele tem esse tipo do Egito, que é o lugar das delícias, que é o lugar dos prazeres, é o lugar das necessidades, de você se locomover de onde Deus colocou você, para uma terra onde você acha que você vai ter o que há de necessidade. Olha para mim, em nome de Jesus, eu quero falar para você nessa noite, para você que está nos assistindo, todas as nossas necessidades, elas estão em Deus, todas as nossas necessidades estão no Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Todas elas estão no Senhor, e Deus fala para ele, não vai para o Egito, fica nessa terra, e aí eu vou te abençoar. Conste a certeza que tem a bênção de Deus. Conste a certeza que sabe que Deus vai derramar, que Deus vai prover, que Deus vai abençoar. Quantos entende isso? Sabe quantos entende isso? Que é quando você tem uma aliança com Deus. Às quartas-feiras eu estou pregando uma série de palavras, comecei aqui a falar, ouça a voz de Deus. Porque há muitas pessoas que estão dentro de uma igreja e não sabem distinguir a voz de Deus.
E a voz da necessidade, a voz do prazer, a voz do deleite, a voz do mais fácil, sempre vai ecoar muito forte dentro da gente. E a gente é de carne, a gente pertence a essa terra, a gente é muito ligado nessa terra. E os prazeres dessa terra, as necessidades que ela nos apresentam, tende, na verdade, a tirar tantas vezes aquilo que Deus tem para você. E nessa hora, o que não vai faltar pessoas quando vê que você é um homem ou uma mulher de Deus, que tem a promessa de Deus, é começar a entulhar o teu poço. No tempo de Abraão, Abraão cavou poços. E Deus dava a ele veio de água. Era um deserto que ele estava caminhando, vocês sabem disso. Aonde ele chegava, ele cavava, nascia água. E você sabe que a água, ele era, naquele tempo antigo, um grande tesouro que a terra tinha. Eles plantavam, eles alimentavam o gado, além da sobrevivência. Então, quem tinha água, uma região que tinha água, era uma região muito conhecida como rica. Era uma terra muito próspera. Então, ele fala sobre isso, de que não se ausentasse, mas que ficasse ali, que Deus ia abençoar ele. Olha para mim, abençoado nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Nós estamos num tempo de crise, nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade, de portas fechadas. Agora, o Rio de Janeiro, mais uma vez, eu falei aqui pela manhã, que está aumentando o número de casos, está aumentando o número de mortes, e nesse momento a gente está abrindo cinema, a gente está abrindo futebol. A praia hoje estava, está me entendendo? É hora da gente ter cuidado, a gente está fazendo ao contrário. A gente está fazendo ao contrário. Não sei se a população tem ciência do que está acontecendo, mas parece que as pessoas estão indo assim, olha, vamos para o Egito que lá tem. Estou cansado de ficar em casa, estou cansado de me cuidar. Meu irmão, olha para mim, em nome de Jesus, não tentarás ao Senhor teu Deus, amém? Nós vamos continuar nos cuidando, preservando, muito cuidado, não precisa ter medo, é só você se cuidar. Você ainda está aqui? Amém? Isaac, naquele momento de crise, ele não sai, por quê? Porque Deus falou com ele, e percebe uma coisa, ele estava saindo. Isaac também estava indo, porque na hora da pressão, meu irmão, todo mundo corre para onde todo mundo está indo. Basta uma voz dizer que ali tem, todo mundo vai. E Jesus, certa vez, disse para os seus discípulos, se disserem que eu estou lá, não vai. Se disserem que eu estou cá, ouçam o que eu vou dizer para vocês. A igreja, ela tem a exclusividade de ouvir a voz de Deus. Quando você entende isso, diga aleluia. Nós temos a exclusividade de ouvir a voz de Deus. Deus fala com a gente, Deus fala conosco, Deus continua falando com a sua igreja em tempo de crise, em tempo de abundância, em tempo de tristeza, em tempo de alegria, em tempo de lágrimas, em tempo de dor, em todo o tempo Deus fala conosco. E é muito importante você alinhar o teu coração com a voz de Deus. Eu falei aqui na quarta-feira que tem pessoas que parece que nunca ouviram a voz de Deus. A vida é a mesma, as situações são as mesmas, o comportamento são os mesmos. Está na igreja, mas parece que não há diferença nenhuma. Qualquer coisa abala, qualquer coisa arrebenta, qualquer coisa faz chorar, qualquer coisa faz eu chutar o balde. Quantos estão aqui ainda? Amém, queridos? Ouça a voz de Deus. Olha para quem está ao seu lado, diga aí, ó, ouça a voz de Deus. Isaac obedeceu a direção de Deus para a vida dele. E a Bíblia diz que ali, naquela terra seca e sem vida, Isaac plantou e colheu 100 vezes mais. Olha só, ele ia sair, Deus falou com ele, não sai não, cara, fica. Ele ficou. Naturalmente, alguns amigos, até familiares, alguns servos até falaram assim, cara, vamos. Se a gente ficar aqui, a gente vai apodrecer. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Ele, não vamos morrer não. Não vamos morrer não. Por que nós não vamos? Porque Deus falou para mim não ir. Quando você escuta a voz de Deus, você vai ter tido como louco tantas vezes. Porque parece que você vai na contramão de tudo e de todos. Mas Deus, quando falar contigo, escuta o que Deus está falando ao seu coração. E a Bíblia diz que naquela terra seca, que ele está agora ali em Gerar, naquele lugar seco, terra de Abimeleque, ele começa a prosperar. Tudo que ele planta nessa terra seca dá certo. Você está me entendendo até aqui? Diga glória a Deus. E diz que ele plantou e colheu 100 vezes mais, ou seja, a bênção de Deus estava sobre ele, porque ele ouviu a voz de Deus. E outra coisa, presta atenção, não basta apenas você ouvir a voz de Deus,
Você precisa obedecer à voz de Deus. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, que até escutam a voz de Deus, mas não obedecem à voz de Deus. Eu estou trazendo uma palavra libertadora para você nessa noite. Estou trazendo algo do coração de Deus para marcar um tempo na tua história. Presta atenção. Você pode saber tudo da Bíblia e você fazer exatamente o contrário do que ela diz. Tipo o diabo. Não estou te comparando com o diabo, presta atenção. Alguém que conhece bem a Bíblia é Satanás. Conhece tanto que ele foi negociar com Jesus. Ele conhece tanto que foi negociar com Adão e Eva. Ele conhece tanto que quis negociar com os profetas, com os reis. Quis negociar com os apóstolos. Conhece tanto. Para ser mais claro, no tempo de Paulo, quando Paulo pregava, alguém vinha andando atrás dele. Cara, você arrebenta, como você prega bem. Cara, como você é bom. Tem gente que gosta disso, né? Pô, cara, como você dá uma aula, você prega, você... Pô, dá um envelope como ninguém, cara. Você bota uma água no copo que, opa, ninguém bota. A água vem com outro, hein? Vem ionizada, vem com sais. É uma delícia a água. Tem gente que gosta disso. Paulo olhou para trás e falou assim, para trás de mim, Satanás. Quantos estão me entendendo? Não basta apenas você conhecer a voz de Deus. Não basta apenas eu, Fernando, ouvir a voz de Deus. O segredo está em eu ouvir e obedecer. Andar em obediência. E tempo que a gente vive, talvez também num mundo muito diferente do tempo já de Isaac, andar em obediência é sempre muito complicado para muitas pessoas. Porque andar em obediência vai falar de renúncia. Falar de obediência, você vai começar a fazer coisa que você não quer. Quantos estão me entendendo? Quantas vezes já ficou de castigo que sua mãe e seu pai colocou de castigo? Eu algumas vezes. Por quê? Porque eles queriam que eu fizesse uma coisa que eu não queria fazer. E eu insisti em fazer o que eu queria fazer, não o que eles queriam. E aí, pelo preço da minha desobediência, castigo. Castigo. Fica de castigo. Aquela famosa cadeira do pensamento. Cadeira do pensamento. Hoje o castigo mudou. Hoje eu tomo um celular, toma aqui, não, toma aqui, fica aqui, fica jogando aí, joguinho, aí fica tranquilo. Acalmou? Está calminho agora? Isaac não apenas escuta a voz de Deus, mas ele obedece à voz de Deus. E o resultado dele ter ficado é que naquele ano ele plantou e colheu 100 vezes mais. Quantos estão dispostos a colher 100 vezes mais? Amém? Amém? Você pode dizer glória a Deus? Eu estou disposto. Eu estou orando para esse lugar aqui. Eu estou orando para uma oferta milionária aqui nesse lugar, irmão. Dá para fazer tanta coisa aqui. Eu estou orando para algumas coisas acontecerem nesse lugar. E quando a gente ora, Deus começa a falar com a gente. E Deus fala comigo, pede para tirar o entulho que está impedindo o meu fluir. Em nome de Jesus, irmãos. Nessa noite, sobre esse lugar, vai cair essa praga em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos colher ainda esse ano. Escuta o que eu estou falando para você. Nós ainda esse ano, nós vamos colher em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isaac colheu naquele ano 100 vezes mais. E é assim que acontece quando uma pessoa decide obedecer à direção de Deus para a vida dela. Ela é abençoada e ninguém consegue impedir isso. Vão tentar impedir você. Escuta o que eu estou te falando. Vão tentar bloquear você. Deus está te trazendo para esse lugar, e o diabo pode estar falando no teu coração, poxa, cuidado, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Irmão, escuta o que Deus está falando com o teu coração. Quando estão aqui me entendendo aqui, diga glória a Deus. Esse lugar aqui, para a gente que está aqui, Deus escolheu para a gente. É como Deus estivesse falando assim, ó, fica aqui, que nesse lugar eu vou te abençoar. Não estou dizendo que esse lugar aqui é exclusivo de bênção, não. Todas as igrejas que falam de Jesus, que pregam Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, têm a bênção de Deus. Amém? 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 Toda a terra e plenitude era de Deus, mas Deus mandou ele ficar em Gerar. Fica aqui. Fica na fome, fica na seca, aqui eu vou tratar com você. Aqui eu vou te abençoar. Aqui vão saber que eu sou Deus em toda a terra. A minha e a tua vida vai ser para a glória de Deus. Ainda nesse tempo de crise, haverá uma colheita para a glória de Deus. Aleluia! Por Isaac ouvir, por Isaac obedecer, por Isaac servir a Deus, a Bíblia diz que ele ficou muito rico, riquíssimo. Ele cresceu naquela terra, mesmo ela sendo seca, pois quando Deus fala e se decide obedecê-lo, a pessoa vence
e ponto. Como é que você fez? Não sei. Mas qual foi a forma? Qual foi os 5 passos? Não tem 5 passos. É obedecer. É entender o que é que Deus está falando. É entender o que é que Deus quer realizar. É entender aonde Deus está me plantando. Irmão, não tem tempo feio, não tem hora, não tem dia, não tem feriado, não tem nada. É Deus que está trazendo. Você entende isso? Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos avançar assim como igreja. Nós precisamos avançar como igreja. Quebrar algumas coisinhas que existem, quebrar algumas regras que não sei quem colocou. E a gente olhar para Jesus e seguir a Jesus e ouvir a voz dele e obedecer. Vamos ser descomplicados para Deus, vamos fazer as coisas ficar mais simples. Quem você pensa que é e quem eu acho que eu sou? Para achar, para presumir no nosso coração que eu posso fazer o que eu quero, que eu posso andar pelos meus caminhos, que eu posso escolher caminhos e que Deus vai estar carimbando tudo que eu estou fazendo. Isaac escuta a voz de Deus. No meio de uma crise, no meio de um dilema no coração dele, podia perder tudo que tinha. E ele ia como estava, todas as pessoas estavam indo, ele estava indo no mesmo barco. Infelizmente, há muitas pessoas na igreja, no tempo de hoje, que não escutam a voz de Deus, e nem tem um pouco obedece, e está indo na mesma direção que está todo mundo indo. Parece que está ficando muito igual, está ficando muito parelho. As sensações, os sentimentos, está ficando muito igual, está ficando muito estranho, né? E ele, na verdade, ele pega, vou ficar. A Bíblia também diz que por inveja do crescimento de Isaac, não tem jeito, irmão, tu começa a prosperar, as pessoas ficam com maior inveja mesmo, com maior raiva. No Isaac, os homens daquela terra vieram entulhar os poços de Isaac, que seu pai havia deixado, porque Isaac havia se tornado grande naquele lugar. Vou repetir para você. A Bíblia também diz que por inveja do crescimento de Isaac, os homens daquela terra vieram entulhar os poços de Isaac, que seu pai, Abraão, havia deixado. Seu pai. Aqui ele está falando de herança. A Bíblia diz que todos aqueles que ouvem e obedecem, há uma herança de Deus para cada um de nós. E o diabo sabe a herança que Deus colocou na tua mão. Olha para mim. O diabo sabe o tamanho do ministério que ele colocou na tua mão. O diabo sabe o tamanho da bênção que ele colocou sobre você. O diabo sabe do tamanho quanto você está prosperando e quanto Deus está te prosperando, você investir na igreja. O diabo sabe. O diabo sabe. E ele vai querer sim entulhar teu poço, ou seja, secar tua fonte, secar tua vida, de maneira que você fique na condição pior. Você está me entendendo que o diabo não tem nada de bom para oferecer. O desgraçado está aí para matar, roubar e destruir, mas glória a Deus que o Jesus veio para trazer vida e veio trazer com abundância e selar em nós o pacto da promessa e da bênção de Deus sobre nós. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia. Meu irmão, se tem alguma coisa dando muito errado, para pensar. E se está dando muito certo, para pensar. Ou seja, a nossa vida o tempo inteiro. Nós precisamos rever nossos conceitos e rever a nossa vida, estar alinhado ao coração de Deus. Deus tem muita coisa a realizar. O que eu quero falar para você agora, que depois que ele ouve a voz de Deus, a Bíblia diz o que aconteceu. Olha para mim agora que eu quero falar outra coisa para você. Não impeça a bênção de Deus na sua vida. Deus não tem filhos prediletos. Deus olha para mim, para o Robson, do mesmo nível. Deus olha para mim e para o Fagner do mesmo nível, não tem nível diferente. Todos nós, nele, em Cristo Jesus, recebemos a marca da promessa. Amém, queridos? Todos nós. Então eu quero dar um conselho para a tua vida nessa noite. Não impeça a bênção de Deus na sua vida. Nessa minha jornada, eu já vi muitas pessoas impedindo o fluir de Deus na própria vida, porque não quiseram mais ouvir o que Deus tinha para dizer. Começar a carreira e começar alguma coisa nunca foi difícil. A grande luta é se manter naquilo que você está vencendo. Verdade, não é? Você pode começar a empreender um negócio, o teu negócio começa a fluir. Não faz manutenção disso não, para você ver.
Não faz manutenção disso, não. E para a gente, crente, não regue isso em oração, não. Para você ver. A Bíblia diz que o melhor é o fim do que o início. Porque o início é fácil para todo mundo. Mas o final fala da perseverança. O final fala das lutas vencidas. O final fala das tentações que passamos e que nós vencemos no nome do Senhor. Você pode dizer amém? O final coroa aquele que mais acreditou na vitória. Eu costumo dizer sempre que a vitória é sempre mais daqueles que esperam por ela e que mais acreditam nela. O que a gente está vendo, queridos, é que muitas pessoas não acreditam como Isaac acreditava. Fome, terra seca, eu vou plantar o quê? E vai nascer o quê? Mas naquela terra seca, ele colhe 100 vezes mais, ficou um homem riquíssimo, invejaram ele, começaram a querer entulhar o poço dele, começaram a querer deter o que Deus tinha na vida dele. E não é diferente no tempo de hoje. Continuam querendo deter o que Deus está fazendo na sua vida. Não impeça as bênçãos de Deus. Há pessoas que não precisam de alguém para entulhar a sua vida, pois a própria pessoa se encarrega disso. Ela impede que as bênçãos do Senhor alcancem a sua vida, porque ela só pensa em perder o tempo inteiro, só pensa que não vai conseguir, murmura o tempo inteiro, eu estou precisando, eu também estou precisando, e eu estou querendo, e é isso que está acontecendo. E quando uma pessoa age dessa forma, ela está entulhando os poços da própria vida, está impedindo Deus de agir, porque ela não crê naquilo que Deus pode fazer, não cria acesso. Irmãos, Deus vai agir na sua vida, mediante aquilo que você acredita que Ele pode fazer por você. Se você não acredita que Deus pode fazer, você vai continuar caminhando para o Egito. O Egito tem sempre uma solução barata para todo mundo. Ele desvia a atenção do foco principal. Se você não acredita que Deus pode fazer, e é por isso que eu tenho falado aqui na quarta-feira, foi na quarta-feira passada, a próxima quarta-feira eu vou continuar falando sobre a voz de Deus. É que quando você escuta a voz de Deus, ela é uma voz inconfundível. O pai de Isaac ensinou ele a escutar a voz de Deus. Porque um dia ele estava numa casa muito bem abastecida, com tudo muito de conforto, um homem riquíssimo, uma família riquíssima. Segundo a história, existiam nichos de deuses. E quando ele fala, estou saindo daqui porque Deus falou comigo. Segundo a história, levam ele, Joséfo escreve isso na história dos Hebreus, levam ele em todos os nichos que tinha de deuses, e fala para ele, qual desses falou com você? Aí ele pegou e falou assim, nenhum deles, porque esses nunca falaram comigo. A voz que eu ouvi não foi diante deles, foi a voz que guiou meu coração. Você está me entendendo? E ele começa a sair com nada, sai com nada, apenas com uma voz, apenas com uma palavra e uma obediência no coração. Tudo que você precisa é de uma palavra, e tudo que você precisa é obedecer e crer que Deus está fazendo com você. Podem querer entulhar teu poço, mas aonde você chegar, a bênção de Deus vai chegar com você, porque quando você crê, quando você obedece, quando você escuta a voz, nada pode parar você. Você pode dizer glória a Deus por causa disso, meu irmão? Os entulhos são tudo aquilo que as pessoas carregam dentro de si, mas que não tem utilidade alguma. Eclesiastes capítulo 3, abre aí para mim aí, Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, tem uma parte final, que o nosso apóstolo esses dias tem falado muito sobre essa passagem, e essa passagem ela fala sobre tempo, sobre todas as coisas, depois você lê em casa Eclesiastes capítulo 3, mas hoje Deus está falando que é tempo de arrancar o que se plantou, tempo de arrancar, está aí ó, o que foi plantado, olha para mim, tem coisas na tua vida que semearam, que você precisa arrancar da tua vida nessa noite. Eu estou profetizando, eu estou aqui como um profeta de Deus para a tua vida. Tem coisas na tua vida que semearam, que falaram, que fizeram e que deixou na tua vida
que está impedindo o fluir de Deus no teu coração. Entulharam o poço dele. Colocaram, não que ele colocou, mas foram lá e jogaram. Colocaram para tentar impedir o que Deus prometeu para ele entregar na mão dele. Ei, nós vivemos sob a palavra de Deus, o que ela diz para mim e para você é o que vale. Você está me entendendo aqui? Quando estão aqui, diga glória a Deus. Não importa o que estão dizendo. Importa o que a Bíblia está falando para mim e para você. E se a gente ouvir e a gente obedecer, virá uma sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, ainda esse ano. Coisas que não têm utilidade nenhuma. Há coisas na vida de pessoas aqui dentro desse lugar essa noite que não têm utilidade para nada. Alimenta mais o coração do diabo do que do coração de Deus. Parece que estão nesse lugar, mas não se definiram quanto a isso. Está andando com Deus, mas não se decidiu andar com Deus. Escuta a palavra de Deus, mas faz outra coisa. Escuta Deus falar, mas vai para uma direção que Ele quer. E estão entulhando o teu poço. E vai haver uma hora na tua vida que você vai se achar seco. Se você não mudar teu coração nessa noite. Eu estou falando aqui para mim. Estou falando para mim. Fazer 35 anos de crente. Pouco tempo. Tem gente aqui que tem muito mais tempo de crente do que eu. Mas uma coisa é que eu procuro fazer. É todo dia tirar uma pedrinha que o inferno jogou na minha vida. Sai daqui. E a gente tem que lutar para isso. Porque tem vezes que vem de uma tacada só, mas tem vezes que o desgraçado vai jogando uma por uma. Uma por uma. E quando você vê, já não tem mais água. Quando você for buscar, só tem entulho. Quantos estão aqui ainda? Amém? Só tem entulho. E se não tem água, não tem vida. Seja em forma de pensamentos negativos, de lembranças do passado, tudo isso é entulho. Hein? Deus está falando contigo, você vai colher 100 vezes mais nesse ano. Não vou nada aqui, o quê? Está ruim. Você sabe qual é o meu negócio, pastor? Você sabe com que eu trabalho? Meu irmão, teu trabalho não está tão difícil quanto o meu, não. Eu trabalho no ramo de ovelha. Está difícil, irmão. Está difícil. Está difícil, porque o meu rebanho cresceu, ovelha gera ovelha. Está difícil de ovelha gerar ovelha. Ovelha está querendo guiar, pastor. Está difícil. Silêncio. Silêncio na catedral. Amém? Pensamentos negativos, lembrança do passado. Meu irmão, tem gente que fala do passado. Se for conversar com alguém, como é que, o cara fala com tanta galhardia do passado, com tanto prazer, ele lembra de tanta coisa do passado, e lembra muito pouco do presente, do que Deus está falando para ele. Se pergunta para algum crente, você estava no culto quarta-feira? Estava. O que foi dito no culto de quarta-feira, hein? Mas se você falar de uma coisa de 20 anos atrás, cara, vai te dar detalhes. Vai trazer com riqueza. E vai trazer com prazer. Aqui não tem assim. É só assim para a gente poder mandar. Coisas que já aconteceram há anos, mas a pessoa insiste em lembrar, em guardar. É guardada nisto e não consegue se desapegar. Seja num relacionamento, ele ou ela sabe que aquilo não vem de Deus. É o engano de Satanás. Mas a pessoa vai se entulhando naquilo. A Bíblia diz que do nosso passado, Deus lançou nas profundezas dos mares para que não se lembre mais. É claro que Deus tem tudo patente, mas é uma linguagem mais humana para que a gente possa entender que do nosso passado nós estamos libertos.
Não deixa o passado ditar o teu futuro. Porque se o nosso passado, como diz o nosso apóstolo Ezequiel, se o nosso passado foi manchado por pecados, o nosso futuro está intacto diante de Deus. As promessas que o Senhor fez para nós. E Deus nessa noite está falando com a gente. Ouça a minha voz, obedeça a minha voz e creia que eu posso fazer e tu verás a glória de Deus. Amém, irmãos? Isaac viu a glória de Deus. Isaac semeou e colheu naquela terra, assim por um. Eu fico muito preocupado, queridos. Pode se apresentar da maneira que for, pode estar fazendo da maneira que quiser, mas se não tem frutos, meu querido, é muito difícil. É muito difícil. Vidas que não frutificam, ministérios que não têm prazer em Deus. É muito difícil, irmãos. É muito difícil, é muito complicado. Deus não mudou. Tudo passa na vida. Tudo passa. Até jogador de futebol famoso tatua logo no pescoço para que todo mundo possa ver. Tudo passa. Ele sabe que um dia a fama dele vai passar, que um dia o futebol dele vai acabar. Ele sabe que tudo passa. Ele já olhou para trás, viu tantos que vieram antes dele e acabou. E Jesus já falou isso há muito tempo. Tudo passa. Mas a palavra do Eterno, essa jamais passará. Ela continua sendo atual para mim e para você no dia de hoje. E hoje, por ser atual, Deus está começando a falar com você e Deus está falando contigo. Começa a remover os entulhos. E sabe por que Deus está falando isso? Porque Deus quer fazer algo muito poderoso na nossa vida, na vida dessa igreja aqui. Você pode dizer amém? Começa a tirar os entulhos. Se Deus colocou algo na tua vida, tem gente que só olha a dificuldade. Olha o melhor lado. Eu já falei aqui, vou repetir mais uma vez. Há um princípio quando você estuda liderança que é chamado de oportunidade. Não sei se você vai lembrar do que eu já disse sobre oportunidade. Oportunidade não são aquelas que te aparecem normalmente fáceis. Normalmente, eu estou dizendo que é sempre ou não. Mas no conceito liderança, quando se fala de oportunidade, no princípio da oportunidade, dentro dos quais princípios, John Maxwell, por exemplo, ele coloca 21. John Haggai, ele escreve sobre 15. Mas vamos considerar que todos eles vão falar na mesma linguagem. Eles vão dizer uma coisa, que a sua maior oportunidade, ela está habilmente disfarçado em problemas insuperáveis. É naquilo que você olha assim e fala, caraca, não dá. Todo mundo já está tentando e não deu. Todo mundo foi e nem todos conseguiram. Aí está a tua grande oportunidade. A grande oportunidade de Isaac era ficar em Gerar. Não era ir para o Egito. O Egito tinha tudo que ele precisava. Tudo que a necessidade dele gostaria de ter, estava lá. Mas a grande oportunidade dele foi de ouvir a voz de Deus, obedecer e ficar e acreditar que Deus ia fazer. Como é que ele acreditou? Começou a semear numa terra seca. Isso aqui não dá nada. Isso aqui é cemitério de profeta. Falaram para mim. Quando eu cheguei em Portugal, e fiquei com 3 famílias na igreja, falaram para mim, um pastor falou para mim de lá, no encontro, isso aqui é um cemitério de profeta. Eu peguei e falei assim, não sei quanto a você, mas eu não vim aqui nessa terra para morrer, não. E o que eu vim fazer, eu vou fazer. E para a glória de Deus, em 4 anos, estava tudo pronto. Para mim não foi cemitério de profeta. Nem para mim, nem para minha família. Voltei casado, voltei com meus filhos na igreja, servindo ao Senhor, e continuo até o dia de hoje. Porque Deus tem uma aliança. Eu estava em obediência, e eu estava crendo no que Deus ia fazer. Eu estava acreditando no que Deus ia fazer. Começa a desentulhar o teu poço. Chegou a hora de você arrancar essas coisas da tua vida. Segura a onda agora. Agora chegou a hora. Olha para mim. O que é que você tem guardado na tua casa que não é para ter na tua casa? O que é que você tem no teu telefone
que só você tem a senha? A tua esposa e teus filhos têm a senha do teu telefone? O que é que você tem escondido? O que é que está dentro de você? Que você sabe que Deus sabe, mas que você está mantendo aí quando Deus já falou contigo. Tira isso da tua vida. Arranca isso de você. Já te aviso que normalmente é coisa do teu passado. A Bíblia diz que foi no passado que Abraão cavou o poço. Está lembrado do texto? Foi no passado que foi cavado. E o poço estava por lá. Quando o herdeiro chegou para tomar posse, foram e entulharam. Quando você toma posse daquilo que Deus falou com você, alguém vai querer entulhar teu poço. Presta atenção. Hora de plantar e hora de arrancar. Deus está sinalizando com essa igreja nessa noite. Você que está aqui, você que veio visitar essa igreja hoje, Deus está falando com você. Você não saiu da tua casa à toa. Você não chegou aqui por um acaso. Chegou aqui que Deus quer falar algo ao teu coração. Talvez promessas que Deus te fez há algum tempo e você não viu acontecer ainda. Deus está falando para você. É hora de você arrancar da tua vida. Porque eu quero fazer algo novo no teu coração. E eu quero que através da tua vida o meu nome seja glorificado. Chegou a hora de arrancar. Se não se desfazer daquilo, então isto se vê claramente na vida da pessoa que vai apodrecendo com aquilo. O casamento não dá certo, a família não vai para frente, o ministério não prospera, porque ele não tirou aquele entulho de dentro daquilo. Talvez você esteja vivendo uma vida assim, também cheia de entulhos, e há anos eles estão aí dentro de você, apodrecendo a sua vida. Chegou a hora de você decidir arrancar da sua mente, da sua vida, tudo que for entulho. Ei, eu estou falando para pessoas que sabem o que é. E que o Espírito Santo está fazendo lembrar agora. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso nessa noite, eu aprendi uma coisa com a Bíblia. Antes da queda, Deus enviou o profeta. Antes da queda, Deus enviou o profeta. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo, Fernando, vai tirando. Fernando, cuidado com isso. Irmãos, eu estava falando, acho que foi com o Edinho na viagem, ou se eu falei aqui na sexta-feira com o irmão. Quando eu comecei minha vida ministerial, eu tinha um grande amigo. A gente se via todos os dias. Não passava um dia que a gente não se via. A gente era tão amigo que a gente ficava junto. Todos os dias a gente se via. E ele foi, assim, uma pessoa muito boa para mim. Me ajudou muito na minha carreira. Quando fiquei, o Edilson, vocês conheceram, que já estiveram aqui. E ele era também um amigo, como o Edilson, que me ajudou muito, mas ele e a gente tinha uma amizade muito maior, muito mais próxima. Todo dia a gente se vê. Final de semana a gente ficava junto, a gente era da mesma igreja. E um dia, ele saiu da igreja e chegou no projeto Vida Nova. E vocês conhecem um pouco da história como eu cheguei no projeto Vida Nova. Mas a verdade é que nós servimos juntos, também no projeto Vida Nova. E essa pessoa, ela chegou a ser um pastor no projeto Vida Nova. O pastor Ezequiel olhava para ele e falava assim, era tipo assim, ó, é o filho que eu não tive. Tamanho assim, confiança que o pastor Ezequiel tinha nele, via um futuro ministerial nele assim. E o cara é bom mesmo. O cara era top, meu irmão. O cara é gente boa, sabe aquele cara amigo, gente boa, parceiro pra caramba. Mas a vaidade entrou no coração dele, e de coisas que eu havia falado para ele um tempo atrás. Antes dele ser ordenado, eu chamei ele e falei assim, você cuidou daquela área da tua vida? Nós éramos diáconos. Antes dele ser ordenado, era tanta amizade que eu peguei e falei assim, por temor a Deus, eu vou falar contigo. Aquela área,
você liberou da tua vida? Ele, pô, está tudo tranquilo. Eu falei, eu não perguntei se está tranquilo. Eu perguntei se você arrancou isso da tua vida. Porque o que você vai assumir agora é muito mais forte. E se prepara que o inferno vai militar na tua vida para te derrubar e arrancar tudo aquilo que Deus está te dando. Eu penso que ele não me ouviu porque ele estava muito top na igreja. Top mesmo. O cara pregava e o pastorzão ficava todo feliz. É claro que todo pastor fica, né? De ver um discípulo pregando e arrebentando, né? Ele caiu na mesma coisa. Eu sofri tanto com o que aconteceu com ele, que eu procurei o pastor e pedi férias. Nunca pedi férias como diácono na minha vida, nunca tirei férias. Sempre servindo. Mas quando as pessoas, eu chegava na igreja, cadê fulano? Pô, vi fulano não sei aonde. Vi fulano, falei, caraca, meu irmão. Já estava sofrendo pelo camarada. Ele sumiu da igreja, simplesmente desapareceu, foi sumindo. O pastor mandou pastores conversar com ele. E eu lembro que foi uma quarta-feira. E o domingo para mim foi muito ruim, porque eu fiquei em casa orando a Deus. Naquele domingo eu lembro que eu fiquei em casa orando, sentindo maior saudade da igreja. Eu falei com o pastor na quarta-feira, à noite ele me liberou, eu saí do culto. Eu falei, cara, é muita pressão em cima de mim. E esse pastor era um pastor auxiliar, o apóstolo estava viajando, estava chegando em viagem na segunda-feira. Ele pegou e falou assim, é verdade, cara, muita pressão em cima de você, Fernando. Você está sofrendo muito com isso tudo, né? Eu falei assim, muito, muito. Mas o que me doía mais é que eu havia falado com ele. E o pastor Ezequiel chegou de viagem na segunda-feira. Eu recebi uma ligação na minha casa. O pastor Ezequiel marcou uma reunião com todo mundo, toda a liderança da igreja e pediu para você, tá? Sim, senhor. Fui para a reunião. Ele começou a falar, administrar a reunião, foi resolver essa situação. Deixou um conselho para esse rapaz, e ele não aceitou o conselho, confirmou a carta que ele entregou. E quando ele começou a reunião, ele pegou, estava sentado assim, um pouco atrás, ele pegou e falou assim, Fernandinho, acabou tuas férias, pode voltar. Eu falei, pô, sim, senhor. E aconteceu com aquele rapaz, ele foi excluído. Nunca mais se firmou em lugar nenhum. Então, já vi muita gente boa ficando pelo caminho, porque quiseram preservar coisas que não eram para ficar. Como estão me entendendo? Eu acredito plenamente no que Deus está fazendo na vida de cada um da gente aqui. Pastores, diáconos, auxiliares, líderes de departamento, eu acredito. Mas cuidado, você não vai longe. Escuta o que eu estou falando para você. Você não vai longe se você ficar insistindo com o que você tem dentro de você, que não é para estar mais com a tua vida. A Bíblia diz que Isaac não permitiu que seus poços ficassem entulhados. Ele foi desentulhar. Ele foi arrancar. Não permita você também, meu irmão, que fique na sua vida os entulhos. Não permita que Satanás entulhe seus sonhos, seus bens, sua vida e a promessa que Deus tem para cada um de nós. Para cada um de nós. A Bíblia é tão maravilhosa e Deus ama tanto a gente, que Deus fala para mim e para você, que ainda que eu e você venhamos a pecar, e se a gente confessar e deixar, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você pode dizer glória a Deus? Você está percebendo como é que isso é uma palavra para hoje?
meu sonho para esse lugar não é apenas ter um telhado bom, não é apenas ter umas paredes niveladas, não é apenas desenvolver um projeto no segundo andar, mas que esse lugar seja o lugar que pessoas que aqui estão pertençam a esse lugar. Que não seja apenas membro dessa igreja, mas que pertença a esse lugar. Que se incomode com cada cadeira vazia. E que se levante em nome do Senhor para falar assim, ó, eu sou um gerador de vida. Onde eu colocar a mão, o Senhor vai me abençoar. Não me importa o lugar. Sobre a minha vida, vocês ouviram o testemunho o dia que eu assumi essa igreja aqui, tanto do pastor quanto da pastora. Para mim não importa o lugar. Porque eu sei o que Deus tem na minha vida. E eu acredito que Deus pode fazer e vai fazer aqui nesse lugar ainda. Alinha teu coração. Alinha teu coração. Não estamos reunindo aqui por reunir. Nós estamos debaixo de um propósito. Não vai para o Egito. Está todo mundo indo. Ei, olha para mim. Vamos concordar numa coisa? A Bíblia diz que Deus falou com Isaac. Mas vamos concordar numa coisa? Que como Isaac existiam alguns fiéis na terra. Eu acredito. Os próprios servos de Isaac, poxa, vamos lá? Vamos concordar com isso? É como se uma voz estivesse falando a um público e que estivesse ouvindo e que apenas um pegou e falou assim, ó, não vamos não, vamos ficar. Viu todo mundo indo, porque estava todo mundo indo, era comum todo mundo ir, era comum fazer as mesmas coisas, era comum se acostumar em ir, mas o que não era comum era ficar. O que não era comum era ficar numa terra seca e esperar a produção dela. Quando estão me entendendo aqui, diga glória a Deus. O que não era comum era ver aquilo que seria incomum. Ei, irmãos, nós somos da fé, e aqueles que são da fé, vê o que não é comum. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Eu não estou vendo esse lugar para aquilo porque ele é, mas por aquilo que ele vai ser. Você está me entendendo, queridos? Renove o seu pensamento. Renove o seu pensamento. Renove a sua mente. Decida pensar da maneira correta. Dá aí um delete naquilo que está em sua vida e você sabe que é um entulho e depois reinicia. Se livre daquilo que não te acrescenta em nada. Chega de pensamentos negativos. Chega de derrotas. Chega de pensamentos impuros e de corações, na verdade, incertos. É hora da gente renovar a nossa mente e acreditar no que Deus pode fazer, mesmo sendo ao contrário. Tem dias, querido, que não é para mim levantar, mas eu me levanto, crendo que naquele dia Deus pode fazer alguma coisa por mim. Eu estou lutando a cada dia. Mas eu estou acreditando no que Deus está fazendo. É uma luta na tua mente. Mas eu procuro ler a Bíblia para renovar a minha mente. E falar, Deus, cuida de mim. Cuida de mim. Qual a conclusão para essa noite para a gente orar? Arranque de sua vida sentimentos do passado, lembrança de coisas ruins que aconteceram para trazer à tona. Arranque os entulhos da sua vida, pois quando você fizer isto, dará acesso para Deus trazer as bênçãos dele em sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. O meu prazer, a minha alegria é ver você bem, é ver você com a tua família aqui dentro, com tua esposa, com teus filhos, é ver você prosperando, é ver você fluindo em Deus, é ver você crescendo em Deus, é você e eu juntos fazendo coisas maravilhosas para Deus, vendo coisas maravilhosas Deus fazendo. Eu quero orar com você e eu quero te ajudar nessa noite. A gente precisa se ajudar.
Está na hora de você começar. Você que ouviu essa palavra, está na hora de você começar a tirar entulho da tua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Você pode se colocar de pé? Não precisa subir ninguém agora comigo aqui, não. Feche seus olhos. Quando você fechar teus olhos, você vai olhar para dentro de você. Feche teus olhos. E vê qual o entulho que está aí dentro. Você está carregando esse entulho há um tempo com você. E só você e Deus sabe que entulho é esse que está aí dentro. A inconstância, os sentimentos, as atitudes que não mudam, ainda estão aí. E Deus nos convida a estar diante dEle. Diante dEle. Diante dEle tudo é transparente. Diante dEle tudo fica translúcido, porque Ele vê tudo. O que a gente precisa fazer é como Isaac fez. Eu vou tirar os entulhos, porque está atrapalhando a promessa que meu pai me deu, a herança que meu pai me deu. Tem entulhos. Eu vou remover esses entulhos. E quando você pensar aqui agora comigo, eu vou tirar, alguém vai chegar para você e falar assim, não precisa tirar não. Deixa assim mesmo. Para quê? Para que tirar? Aí você fala assim, eu preciso tirar. Aí vai chegar um outro, que vai jogar mais entulho. O primeiro é uma contenda que está acontecendo dentro de você agora. O primeiro é o que está aí dentro. Tiro ou não tiro? Vou atender o apelo do pastor ou não vou? Esse é Ezequiel que está aí dentro. Há uma luta dentro de você agora. Quem deve estar pensando, caramba, será que eu vou me expor? O que vão pensar de mim? E você continua firme aí, mas eu vou tirar. Aí vem alguém e fala assim, vamos discutir mais uma vez? Sitna. Porque a contenda continua. Aí você está pensando, vou ou não vou? Mas a Bíblia diz que existe um Reobote para cada um de nós. Porque Isaac não se conteve com o entulho que estavam jogando. E ele acha um outro lugar e fala, aqui ninguém bota mais nada. E ele dá o nome de Reobote. Deus me fez prosperar. Deus me levantou nesse lugar. Nessa sequidão, Ele me levantou. Nessa crise, Ele me sustentou. E Ele me fez multiplicar. Você acredita nessa bênção na tua vida? Põe a mão no seu coração, se você tem algum entulho aí. Só vai colocar a mão no coração quem tem entulho. Eu tenho um entulho que eu preciso tirar. Aí você faz o seguinte, porque depois disso tudo, no versículo 25 do texto que lemos, a Bíblia diz que Isaac fez um altar e invocou o nome do Senhor. Eu já expliquei para vocês que quando a Bíblia fala altar, ela está falando de sacrifícios, ela está falando de adoração e está falando de testemunho. Que tal nessa noite você levantar um altar a Deus e isso ficar como memorial na tua vida de que você nunca mais tornará essas coisas? Você desentulhou. Você está com a mão no coração?
Está com a mão no coração? Tem entulho para tirar? Eu te convido a vir aqui à frente. Pode sair do teu lugar onde você estiver. Não se importa com o teu título, não. Porque Deus está te dando uma chance. Deus está te dando uma chance. Deus está falando com você. E tem coisas que não vai mudar na tua vida, e você não vai alcançar o que está diante de você, porque talvez é uma oportunidade como essa que você precisa. Tirar o entulho da soberba, tirar o entulho da vaidade, tirar o entulho da incredulidade, tirar o entulho de relacionamentos que não são construídos. Chegou a hora. Chegou a hora de você tirar o entulho dentro da tua casa. Você mesmo, às vezes, colocou entulho na vida dos filhos, está na hora de você tirar esses entulhos. Você colocou entulho no teu casamento, está na hora de você tirar esses entulhos. Você está entulhando o teu ministério, está na hora de você tirar esses entulhos. Se você for um pouco mais audacioso, fala para Deus, sonda-me. Fala, Deus, sonda-me. Vê se tem algum entulho escondido dentro de mim, que eu não vi, que eu não percebi. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me. Eu quero fluir. Eu quero fluir. Eu quero poder beber dessas águas, desse poço. Eu quero ver as coisas acontecerem na minha vida daqui para frente. Eu estou arrancando. Tempo de plantar, tempo de arrancar. Está na hora de você arrancar o que foi plantado, ou o que jogaram, ou o que plantaram na tua vida. São 20 horas e 42 minutos. Eu vou dar mais 1 minuto. Estou marcando aqui 1 minuto no meu relógio para essa oportunidade, para você vir à frente. Está valendo 1 minuto. Faltam 30 segundos. Levanta o altar ao Senhor. Você que está aqui à frente, levante um altar ao Senhor. Que isso fica como testemunho para você. Você tem 10 segundos. Você tem 5 segundos. 3, 2, 1. Senhor, no nome de Jesus. Estamos aqui nessa noite reunidos em Teu nome. E só o Teu poder pode convencer um homem. Eu não estou aqui para isso, o Teu Espírito Santo está aqui. Começa a remover agora, Deus. Ajuda essas pessoas que estão colocando a mão e arrancando os entulhos que estão escondidos e guardados dentro do coração, da dor, da mágoa, do rancor, da incredulidade, das feridas que foram abertas e que deixaram marcas na vida. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, coopera agora, Espírito Santo, ajuda agora, que sejam arrancados e que nunca mais isso seja uma contenda, que nunca mais isso seja motivo de briga, que nunca mais seja motivo, Senhor, de impedir que essas pessoas avancem. Elas estão levantando um altar agora aqui à frente, Senhor, de um testemunho diante de Ti, entre o céu e a terra. Senhor, Tu que tens todo o poder, Tu que conhece o nosso deitar e o nosso levantar,
nessa noite, Senhor. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que o diabo não alcance mais vitória nenhuma na vida dos meus irmãos, nas nossas vidas, na vida dessa igreja, Senhor. Deus, em nome de Jesus, essa igreja vai ouvir a Tua voz, essa igreja vai obedecer a Tua voz, essa igreja vai crer no impossível, assim como foi com Isaac, vai ser com cada um de nós, porque Isaac lembra a promessa, e eu e você somos filhos da promessa de Deus. E durante essa jornada, muitos entulhos foram jogados, mas que nessa noite começa a arrancar, porque Deus está falando comigo e com você. Hoje é dia de arrancar. Começa a arrancar esses entulhos da tua vida, começa a arrancar isso do teu coração. Deixa o Espírito Santo fazer nova todas as coisas. Seja livre nessa hora em nome de Jesus. Seja liberto dos maus pensamentos. Seja liberto do pecado. Seja liberto das tentações que sobrevêm. Seja liberto e seja livre. E assim como foi com Isaac, onde você colocar a tua mão, o Senhor te fará prosperar. Porque aqueles que ouvem a voz, obedecem e creem, come do milagre de Deus. Em nome de Jesus. Receba a tua bênção nessa noite. Receba a tua vitória agora nessa noite. Em o nome de Jesus. Senhor, sobre esta igreja, sobre este lugar, nós estamos tirando entulhos desse lugar. Os entulhos estão sendo arrancados desse lugar. Porque o Senhor tem uma promessa para esse lugar. Há uma fonte que jorra aqui nesse lugar. E que muitas pessoas vão entrar aqui nesse lugar e beberão das águas, para terem as suas vidas saciadas. Muitas pessoas dessas águas vão plantar, vão regar a sua semente e vai colher a 100 por 1 como Isaac. Muitos nesse lugar vão dar de água, beber o seu gado, e vão colher lã, e vão colher leite, e vai ter carne, e vai ter abundância, em nome do Senhor Jesus, porque há água, há uma fonte nesse lugar, há algo que está jorrando nessa noite, sobre a tua vida, sobre este lugar. Eu rejeito como pastor nessa igreja, todo entulho desse lugar seja tirado em nome de Jesus. Os ministérios vão expandir, a igreja vai multiplicar, porque a bênção do Senhor está sobre nós. Deus está escrevendo uma nova história, Deus está escrevendo um novo tempo. Deixa as coisas do passado para trás. Escuta o que eu vou falar para você. Você vai sair daqui, o diabo vai te tentar. Amanhã você vai receber ligação antiga. Tem pessoas que vão te procurar, que te afundaram, que vai querer te procurar de novo. Vão querer renovar aliança com você. E um dia o pastor Ezequiel me chamou e falou para mim: Fernando, teu ministério está rompendo, cara. Cuidado com aquela pessoa, que eu sei que é muito teu amigo. Para ele acabou, para você está começando. É muito meu amigo, mas eu escutei a voz de Deus, e estou aqui até hoje, e estou aqui até o dia de hoje, porque eu ouvi, eu obedeci e eu acreditei. É sério que eu estou falando para você. Tem coisas que vão voltar. Vai bater a tua porta. Vai aparecer no teu telefone. Vão te ligar. É você que sabe o que você precisa fazer. O que você precisa fazer, Deus já te falou nessa noite. E esse altar que você está erigindo aqui nesse lugar vai ser um testemunho do que Deus vai fazer na tua vida. Abraça o que eu estou te falando. Ministérios aqui nesse lugar, levanta a mão. Líder de ministério, levanta a mão. Eu quero abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, começa a me ajudar a tirar entulhos desse lugar. E nós vamos colher a 100 num ano,
em 1 ano Deus vai fazer coisas grandes nesse lugar. Até 1 ano Deus vai fazer coisas grandes nesse lugar. Creia no que eu estou falando para você. Não olhe por aquilo que você está vendo hoje, mas olhe por aquilo que Deus está falando. Preste atenção em nome de Jesus. O teu ministério é crescente, o teu ministério é abençoado. O Senhor vai fazer frutificar todas as coisas em nome de Jesus. Se prepare que nós vamos começar a receber pessoas, nós vamos ganhar pessoas. Deus vai fazer caminhos novos nesse lugar para a glória de Deus Pai. Deus está trazendo uma palavra profética para esse lugar. Deus está trazendo uma palavra de libertação para esse lugar. Deus está desnudando Satanás nesse lugar. Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer eu creio? Que tal você aplaudir ao Senhor então, meu irmão? Pode voltar ao seu lugar. Deus abençoe. Antes de encerrar, de manhã aqui eu falei que amanhã eu tenho uma reunião aqui com líderes de ministério. Amanhã, 20 horas. Dia 28, amanhã, 20 horas. Com a pastora Diana. Vou me esforçar para trazer ela. Erivaldo Daniel. Sérgio, que é evangelização. Edson, que é educação religiosa, Rafael, música, Léo, oxigênio, Robson, casais e família, Jefferson, infantil e missões, e Tiago, Mota, mídia e comunicação, com as esposas. Amanhã, 20 horas, comigo aqui, tá bom, queridos? Os demais irmãos, Deus abençoe você que esteve nos visitando nessa noite. Bom ter você com a gente aqui, espero que você possa levar desse lugar um bom perfume. Se você não tem um lar espiritual, faça dessa igreja o seu lar espiritual, tá bom, queridos? Quero desejar a você um bom retorno à sua casa, que você tenha uma boa noite, que você tenha uma boa semana, e preste atenção, leia essa passagem de Gênesis capítulo 26 dessa semana, que Deus vai continuar falando ao seu coração. Leia Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, 2, pode ler lá. Deus está falando, é tempo de arrancar. É tempo de arrancar. Deus está escrevendo uma nova história. Ouça a voz de Deus, obedeça o que Ele está dizendo, o que Ele está mandando fazer, e creia que Ele vai fazer. E você vai ver um milagre acontecendo na sua vida. Muito bem, o nosso apóstolo está em casa, e nós vamos levar para ele de presente na terça-feira uma cesta de café da manhã. A Raquel está onde? A folha? Aonde? Não, tem que ficar com alguém aqui na porta. Eu quero pedir para você, antes de ir embora, que você tenha paciência hoje, de assinar. Nós fizemos uma carta para ele. Eu gostaria que você assinasse essa carta, que na terça-feira, o irmão Erivaldo, está na Ilha do Governador, vai estar levando para ele essa carta, e a gente vai estar ofertando esse café da manhã para ele. Tá bom, irmãos? A igreja que está fazendo isso aí, eu quero assim que dar a notícia, que eu falei de manhã, nossa apóstolo está recuperando bem, pode ver que ele está postando, e o que ele está colocando, eu estou passando para o grupo, para vocês verem que ele está bem, e graças a Deus, tomara a Deus que já essa semana, me parece que até sexta-feira, ele já vai poder voltar às atividades dele normais. A cidade do Leão não parou, a cidade do Leão continua, a lona já está sendo colocada, a tendência é que até a próxima sexta-feira já esteja com ela pronta, e conforme a pastora Diana falou aqui, na nossa conferência de mulheres, nosso apóstolo e a pastora Márcia já quer que seja feita na tenda, então já vai ser feita lá na cidade do Leão, tá bom? Tem toda a estrutura, não haverá ministério infantil, porque a gente não está tendo nem na igreja, também ela não vai ter, então os irmãos que foram, vai ter lá, tá bom? Mas vai ter um lugar para você nos intervalos de lanche, livraria, é uma festa para as mulheres. Quero pedir ajuda aos maridos, então, por favor, né, se puder, fique com as crianças em casa, faz uma programação, faz uma pipoca, se quiser algumas dicas eu posso dar, entendeu? Eu cansei de fazer isso muito, mas de maneira que você possa facilitar para que a sua esposa possa ir. Eu tenho certeza que a sua esposa vai receber muito de Deus, é uma coisa nossa, da nossa igreja, e nós temos que estar presentes. Todo domingo nós já estamos jejuando de 0 horas até 12 horas, e todos os dias de 13 às 14 horas. Se você puder, deixa 10 minutos, 20 minutos ou 60 minutos
de oração. Todos os dias, de 13 às 14 horas, nós estamos orando em prol do nosso congresso para que Deus venha abençoar de forma plena. Amém? Levante sua mão. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco aqui nessa noite. Pai, rendemos graça a Ti e agora despede na Tua paz, leva em segurança ao nosso lar. Seja sobre nós a Tua graça e o Teu poder. Assim te agradecemos e pedimos a Tua bênção sobre nós, em o nome do Senhor Jesus. Com sua mão direita aí, diga ainda, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo o povo de Deus declare...